Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Filadélfia. Continuação da página 278. O julgamento do falso judeu. Apocalipse capítulo 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Agora podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu, ou falsos crentes, já existia na Segunda Era. Estes que falsamente se denominavam judeus apareceram logo após a primeira efusão da Primeira Era e agora aparecem de novo na Segunda Era após a Reforma. Dificilmente isto seria um fato acidental. Na verdade, não é um fato acidental. É um princípio de Satanás. Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade e então ter direitos especiais e privilégios. Deixe-me lhe mostrar. Lá na era de Esmirna, estas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus ou crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Eles eram o grupo organizado de Satanás porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos ministradores. Bispos estabelecidos em distritos sobre anciãos. A próxima coisa que vimos foi que na Terceira Era havia definitivamente um lugar chamado Trono de Satanás. Essa era nos deu o casamento da Igreja com o Estado. Com o poder do Estado lhe dando suporte, a Igreja era literal e fisicamente invencível. Porém, Deus quebrou esse domínio, apesar do poder do Estado, e a reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado e novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta Sexta Era. Agora, evidentemente, este grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, senhor. Eles dizem que são de Deus, mas mentem. Porque aquele que é um verdadeiro judeu, isso é, o que eles alegavam ser, é aquele que é judeu interiormente, no espírito. Portanto, se eles são falsos judeus, significa que são como Judas 19 diz, que não têm o Espírito. Os filhos de Deus são nascidos do Espírito. Estes não têm o Espírito e, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e o quanto se esforcem para tentar provar que eles são. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização e estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificados sobre seus próprios credos, dogmas e doutrinas, e a verdade não está neles, porque têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Deixe-me mostrar-lhe o que tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas que vêm de dois espíritos diferentes. Tome o exemplo de Jesus e Judas desta vez. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38 diz: Porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Atos 1:17.
Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então, ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado sobre a cruz, dando de bom grado sua vida pelos pecadores, e encomendou seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas enforcou-se e seu espírito voltou para Satanás, mas após o Pentecostes, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha que cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Mas note, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecostes. Ele nunca seguiu até receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas o que esse espírito de Judas buscava? Ele buscava a bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro. Ele ainda ama o dinheiro. Se ele anda por aí no nome de Jesus fazendo prodígios e conduzindo grandes reuniões, ainda assim dá mais importância ao dinheiro e às construções e às instruções e a tudo mais que tenha um conceito material. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Judas circulou como um dos 12 e fez milagres também. Porém, ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Ele tinha de fato um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecostes porquanto não era semente verdadeira. Ele não era um verdadeiro filho de Deus. Não, Senhor. E é dessa maneira agora mesmo na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se for um dos escolhidos. Jesus disse que você não seria enganado. Sim, estas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. Eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, mas os santos também julgarão o mundo. É aí quando estes que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é filho de Deus e quem é amado do Filho. Sim, esse dia está vindo, quando isto será manifesto. Estes que estão agora governando o mundo até certo ponto e que durante a última era edificarão uma imagem à besta através da qual realmente governarão o mundo, um dia serão humilhados quando Jesus vier com seus santos para julgar o mundo em justiça. É exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderam a primeira ressurreição estarão diante do juiz e da sua noiva. O elogio e a promessa. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que ele quer dizer com a palavra de sua paciência? Hebreus 6, de 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada.
Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeria paciência, assim como requereu no caso de Abraão. Ele ficou firme como vendo o invisível. Ele foi paciente e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência a seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Deixe-me lhe mostrar esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. Aí está. Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que, tão logo oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Isso é exatamente correto de acordo com o salmista, referindo-se a José. 105, 19. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las. Ele o fará. Porém, desde o tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aprendeu paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos. Que contraste vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos quase que vencidos pela super impaciência e pressa. Ele continua dizendo-lhes: como tomaste minha palavra, e a viveste, e assim te tornaste paciente, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora aqui vemos novamente a sobreposição das duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentio que culmina na grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isso. Porém disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus, e todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios, etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo, em muitas
se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos. Para tornar-se capelão nas Forças Armadas, nos hospitais, etc., é agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitários. À medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. E este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa, ou os matarão, por lhes recusar o direito de comprar ou vender por meio do qual ganhavam a vida. Isto se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse ínterim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro. Os judeus têm os bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro.